Então, vamos lá. Olha, nós estamos no nosso estudo do Apocalipse. Hoje é o estudo de número, deixa eu ver, acho que é o 14, 13, é o estudo 14. Nós vamos falar sobre as 7 trombetas. E assim, se você está vendo esse vídeo agora, vai ver desde os primeiros, que assim, nós estamos colocando, eu estou tentando colocar na parte como ele é escrito, como aparece na Bíblia, como aparece no Apocalipse. E assim, tem muitas dúvidas sobre isso, ainda mais hoje em dia, há muitas opiniões, muitos palpites sobre esse assunto. E eu não sou dona da verdade, eu estou gravando esse vídeo em dia 23 de agosto de 2021. Pode ser que depois de tanto estudar mais eu mude de ideia, eu não sou dona da verdade, eu estou estudando a Bíblia e vendo os estudiosos o que é que cada um tem para falar, e é muito interessante, porque a cada hora você faz descobrir mais coisa, meu. Muito legal. Então, é o seguinte, nós já chegamos na abertura dos selos. Então, só lembrando que a igreja já foi arrebatada, a igreja não é mais mencionada a partir do capítulo 4, então logo se deduz que a igreja já foi arrebatada e que essa espécie de juízo agora é para a galera que ficou, a galera que não acreditou, até o muito crente, viu? Então, se você tem dúvida se você vai e fica, vai lá o estudo de número 11, que é quem vai, quem fica. Então, de repente, você está dentro da igreja, você conhece, mas você pode ser que erre o alvo por algumas coisas, o vento de doutrinas. O próprio Jesus disse que no final muitos escolhidos vão ficar, porque vão ser enganados. Então, por isso que você tem que estudar. Deus nunca manda um juízo sem avisar antes. Deus nunca tira a oportunidade da pessoa conhecer. Então, se você, por acaso, não conhece do tema, vale a pena estudar, não ter medo. Tem um vídeo que é só falando para você não ter medo, porque explica o que é que vai acontecer e para quem. Então, nós já vimos aqui que teve o arrebatamento, nós já vimos a abertura dos selos, e agora nós vamos ver a trombeta, as trombetas, que é a abertura do 7º selo, tá? É as trombetas. Então, vamos lá. Vamos lá, Apocalipse 8 diz o seguinte: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. O que é que vem acontecer com essas 7 trombetas? Então, hoje nós estamos na época da graça. Na época da graça, onde a graça do Senhor, a graça do Cordeiro é suficiente. Porém, quando abrir o 7º selo, vai começar a época do juízo. Ai, mas Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo no final. Ok, isso aí é bonitinho, porque por enquanto Jesus é o Cordeiro, ele é o Salvador, mas ele vai vir como juiz. Aí a história muda. Aí a história muda para quem realmente não acreditou. Então, alguns afirmam que nós já estamos na tribulação. Mas eu acho que não, porque nós vamos ver aqui nas trombetas sinais, as coisas que já estão acontecendo numa forma menor. Então, eu vou explicar para os homens e para as mulheres que não tiveram filhos. Então, vou tentar explicar. Agora, quem já teve filho entende muito bem isso aí. O que acontece? Jesus fala das dores de parto, os princípios das dores. O que acontece? Quando você está para dar à luz, você já começa a sentir umas dorzinhas. Você começa a sentir que está chegando a hora. São as dores de parto, mas ainda não é o finalmente. Então, as dores são parecidas, numa escala bem menor. Então, são os sinais. Por isso que aqui Jesus fala que é o princípio das dores. Então, são algumas coisas que começam a acontecer parecidas com a dor final do parto. E aqui são algumas coisinhas que vão acontecer parecidas com a grande tribulação, tá? Então, o que acontece? Se nós não vemos mencionar a igreja, nós não estamos na tribulação. Nós estamos como as dores do parto. Nós estamos vendo indícios do que é que vai ser, tá bom? E aí vai chegar a hora da resposta de Deus aos seus perseguidores, aos perseguidores da igreja. Então, nós vamos ver a oração dos santos. No 8, de 3 a 4, diz o seguinte: veio um outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. E lhe foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Então, é o que eu falo, assim, as orações, você vê que lá no arrebatamento da igreja, nos vídeos anteriores,
Depois do arrebatamento da igreja, aqueles que foram perseguidos e morreram, né, entregaram a sua vida em amor ao evangelho, eles clamavam por justiça, eles estavam clamando por justiça. Então, essa oração foi recolhida como um incensário e foi colocado. Assiste o vídeo lá sobre o trono de Deus, você vai entender. Então, é o mar de cristal e acima está o trono de Deus. Então, e nós estamos, a igreja está aqui embaixo. E aí o que acontece? O anjo foi até o altar, levou esse incenso, tá? E desse incenso, o que saiu? Encheu de fogo do altar e atirou na terra. Então, o juízo vai vir das orações dos santos que foi subindo como incenso até o altar do Senhor, e aí esse incenso se transformou, pegou o fogo do altar dentro do incensário e foi jogado na terra. Então, imagina assim, tá? Os anjos lá oferecendo as orações dos santos, essa oração se converteu num fogo e que foi atirado na terra. Então, foram as orações dos santos que decretou o juízo sobre a terra, tá? Porque diz o seguinte, no capítulo 8, de 5 a 6. E o anjo tomou o incensário, encheu com fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, e vozes, e relâmpagos, e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, primeiro foi ouvida a oração dos santos. E aí começa as 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas são juízos sobre a terra, não toca nos homens, tá? Então, a primeira trombeta, que é o primeiro anjo, tocou a trombeta e houve saraiva e fogo. Saraiva, tem um cabelo aqui. Saraiva é chuva de granizo, tá? E fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então a primeira trombeta, ela traz um juízo sobre a vegetação. Então, você vê, queimou, então você vai ver que vai ter fome, porque vai quebrar 1/3 da vegetação do mundo, da terra, tá? Então, vai ser por aí, queimada. A segunda trombeta são os vulcões e tsunamis. Vamos lá. O segundo anjo tocou a trombeta e, como uma que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, a segunda trombeta traz juízo sobre a água do mar, a água salgada, tá? E vai morrer os peixes, né? A terça parte dos peixes e as embarcações. Beleza. Quarta trombeta. Não, beleza não, vai ser ruim, né? Mas quarta trombeta. Poluição da atmosfera. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhassem tanto o dia como a noite. Então, vai se escurecer o céu pela metade, porque vai ser tudo meio apagado, ok? Então, a poluição da atmosfera, você não vai ter uma visão do que vai acontecer. Ok. E as outras 3, então vamos ver, as 4 trombetas primeiras é juízo sobre a terra, tá? Então, é a terra, o mar, as águas. E aí vem as outras 3 trombetas. As outras 3 trombetas é juízo sobre os homens. Então, fica ligado, porque agora é que a coisa vai ficar feia para o lado daqueles que rejeitaram o evangelho, tá? Então, vamos lá. Então, vi e ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizia em grande voz, ai, ai, ai. São 3 ais dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Ainda vão vir mais 3 trombetas, tá? A quinta trombeta é o primeiro ai. Aqui o texto diz que ele viu que uma estrela caindo do céu na terra. Nós sabemos que a estrela que caiu do céu na terra da primeira vez foi Lúcifer, né? Então nós acreditamos que é ele de novo, e foi dada a chave do poço do abismo. Essa chave do poço do abismo, ele vai ser lançado e ele vai abrir a chave do abismo, que pode ser chamada de Seol, ou Hades, ou sei lá, Lago de Fogo, e vai ser liberto
os demônios. Aí você me fala, mas que demônios? Você esqueceu que lá na criação, o Satanás teve 1/3 dos anjos que se revoltaram e que foram atrás de Lúcifer? Esses anjos caídos são os demônios. E aqui fala que eles são como os da gafanhotos, preparados para a peleja, e eles têm a coroa aparecendo como rosto de homem, mas eles têm cabelos de mulher, dentes, eles têm garras, dente de leão, garras, na verdade, são demônios, não são gafanhotos. Eles falam que são gafanhotos porque é como uma nuvem de gafanhotos, sabe? Então vai sair, o Lúcifer vai ser lançado no abismo, ele vai abrir o inferno lá, vai abrir e os demônios vão sair para atacar os homens, porque a comida de gafanhoto é verde, e aqui eles vão ser para atacar como escorpiões os homens. E sabe que dor de mordida de escorpião dura pra caramba, né? E aqui cada um tinha o poder de causar dano aos homens por 5 meses. Nós vamos ter 5 meses dos demônios torturando os homens. Gente, mas que coisa feia, não quero ouvir isso. Desculpa aí, tá na Bíblia, tá? Não sou eu que tô falando. Então, aí vai ser o primeiro ai. Os demônios sairão como gafanhotos, e a terça parte dos anjos que caíram junto com Satanás são esses. Então, ai, mas isso é muito feio, eu não quero ouvir. Então, não quero ouvir nem saber. Então, se converte agora e garanta a sua subida no arrebatamento para que você não presencie isso, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, as pessoas param no Apocalipse até isso aqui, porque não querem ver daqui para frente. Porque aqui da frente vai começar os flagelos, vai começar o juízo de Deus sobre a terra. E pela sua imensa graça, pela graça do Cordeiro, nós não vamos estar aqui. Porém, e não é porque nós não vamos estar aqui que isso não vai acontecer, tá? Então, leia lá o texto, está no Apocalipse 9, de 1 a 12, e que vai explicar o que vai acontecer com os demônios que vão ser libertos, tá? Para atormentar os homens por 5 meses. E aí até disse que o nome desse anjo que vai sair é Abaddon e Apolion, que são os nomes dados para Lúcifer, tá? Essa é a 5ª trombeta. A 6ª trombeta é muito interessante, porque fala que o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Você sabe o que tem lá no rio Eufrates? Hoje é o Iraque, é onde era o Jardim do Éden. Por isso que o Iraque tem um solo riquíssimo em petróleo, porque o Éden era ali. E teve todas aquelas brigas. Nós lembramos, a minha geração lembra da guerra do Iraque, foi Estados Unidos contra o Iraque por causa do petróleo, Saddam Hussein, vocês lembram dessa história toda, tá? E lá é que vai ter uma outra guerra, porque é ali que era o Jardim do Éden. Então ele fala, foram soltos os 4 anjos que achavam-se preparados para a hora, dia e mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. Aí é a guerra, tá? E o número dos exércitos de cavalaria era 20.000 vezes 10 milhares. E ouvi o seu número. Quer dizer, talvez esse número seja fictício, seja uma coisa analógica para dizer que era um exército grandíssimo, tá? E assim, a visão, os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Aqui, a palavra, até uma curiosidade, que a palavra no grego aqui, para os cavalos, é a mesma palavra usada para tanque de guerra. Então, aí você entende o quê? Que é a cabeça que saía fogo e fumaça. Então, pode ser um tanque de guerra, porque aqui o texto menciona uma guerra armada na região do Iraque, a região do Eufrates, tá bom? E outros homens não foram mortos com os flagelos, mas vai ser morto mais um monte de gente. Foi morta até essa parte dos homens, nessa guerra no Iraque, tá? No Iraque, que é o Eufrates, que nós sabemos que o Eufrates é onde era o Jardim do Éden e é onde o Iraque é hoje. E aí também, olha o que acontece. E aí um anjo guerreiro, um outro anjo descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs-se de pé direito, do pé direito sobre o altar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como o rugido de leão. Quando bradou, desferiram-se 7 trovões e as suas próprias vozes. O que é isso?
Se acha que esse é o anjo Miguel, que é o anjo guerreiro. Nós sabemos que o Gabriel é o anjo mensageiro, que são arcanjos, e o Miguel é o guerreiro. Tudo que vem para lutar, geralmente vem o anjo Miguel. Você lembra que lá no jejum de Daniel, Daniel se colocou de jejum pedindo uma resposta para Deus, e ele fez um jejum de 21 dias, e depois ele teve uma visão dizendo que a resposta já foi liberada no primeiro dia, porém não conseguiu chegar até Daniel, por quê? Tinha as hostes, né, entre a terra e o trono dos céus, tem lá, né, tem a atmosfera, tem o primeiro céu, o segundo céu, e aí esses espíritos não deixavam que a resposta chegasse. Então veio o anjo Miguel lutando para que o Gabriel trouxesse a resposta para Daniel, né? Então nós vemos esses dois personagens e nós vemos aqui também uma alusão, creio que é ao anjo Miguel, não se fala, mas mostra que ele é um anjo guerreiro que vem para botar ordem na casa, né? E ele vem, e ele fala aos 7 trovões, e aí ele disse, guarde o segredo e as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles já não haverá demora. Então é quando vai ser decretado agora o maior juízo. E aí aparece João e o livrinho. Aí pergunta, qual que é a história do livrinho? Eu vou ler o texto para que você entenda. E a voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e a terra. Então, o anjo, que eu acho que é o Gabriel, ele pôs um pé na terra e um pé no céu, e ele tinha um livrinho na mão. Fui, pois, o anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. João, tá? João pediu o livrinho. E ele então falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no seu estômago, mas na sua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, devorei a minha boca e era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou amargo. Então eles me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, isso era como que fosse uma ordem para João sair e profetizar ainda. Aí você vai falar, mas peraí, João já estava preso lá em Pátimos, ele já estava com mais de 90 anos, o que ele ia fazer de lá? Ele fez, ele escreveu, e até hoje, o que ele escreveu, nós estamos estudando, tá? Então, ele profetizou ainda. Então, o último livro profético da Bíblia que nós temos é o Apocalipse, e é de acordo com essa história do livrinho, que foi uma sabedoria, mas era amarga, porque era o juízo de Deus. E aí, depois, vem a ordem para medir o santuário. Foi-me tudo isso na sexta trombeta. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário do altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Esses, porém, 42 meses calçarão os pés na cidade santa. Ok? Então, aí nós vemos na sexta trombeta o que acontece. O anjo guerreiro aparece, que não é Jesus, tá? Não é Jesus, ele é o anjo guerreiro. E aí tem a história do João e o livrinho, que o João comeu o livrinho, e a ordem para medir o santuário, ok? E aí nós vemos as duas testemunhas, e no nosso próximo vídeo é sobre as duas testemunhas, que vai falar o quê? Quem são elas? E o que é que elas fizeram, tá? Muito legal, eu não vou dar spoiler, tá? Então você veja o próximo vídeo, que é um vídeo só sobre as duas testemunhas, quem são e o que elas fizeram. E aí, depois nós vemos a sétima trombeta, que nós vemos na sétima trombeta o quê? Adoração, o santuário aberto, e você não acredita, vai ser vista a Arca da Aliança, tá lá. Eu não sei se vocês sabem que a Arca da Aliança sumiu, né? Então, eu já vi muitos estudos dizendo que tem uma turma lá, que é digamos, uma dinastia, de uns caras lá que tem que cuidar da arca. Tem uma casinha lá, e assim, só pai para filho que pode tomar conta da arca, ninguém pode ver, não sei o quê. Essa é uma história. A outra história é que a arca está escondida embaixo do monte onde Jesus foi crucificado e que ela está suja de sangue porque escorreu o sangue do cavalo lá. Já ouvi isso também. E aqui nós vamos ver que a arca está lá em cima. Então,
Quando essa arca foi para o céu, não sei, não sou obrigada a saber tudo, e eu vou pesquisar. E se você acha que você sabe, tem alguma resposta, escreve aí para mim, porque eu estou curiosa para saber em que época que a arca subiu aos céus. Mas aí, a última trombeta é o quê? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! E os 24 anciãos que se encontram sentados diante do trono de Deus prostraram-se o seu rosto e adoraram a Deus. Gente, imagina a gente vendo isso, tá? E dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres o que destroem a terra. Abriu então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Gente, isso é a apoteose. Imagina Deus reinando, sem ter inimigos, subjugando todos os inimigos, Deus enaltecendo os seus queridos, levantando levantando o nome de Cristo para reinar sobre toda a terra. Gente, que visão maravilhosa é essa? Só de contar, eu já fico toda arrepiada, imaginando todo o povo adorando. E é tão legal que, se você frequenta alguma igreja, com certeza, se é velha de igreja assim que nem eu, já ouviu uns hinos, tudo, tem tanto hino de adoração tirado do livro de Apocalipse, e agora estudando, me vem todos à mente. Já pensou você adorando, falando: santo, santo, santo é o Senhor, que eras, que és e que há de vir? Gente, que coisa maravilhosa é a gente poder estar vivendo nesse tempo, conhecendo, porque aí você sabe do que você vai participar, você sabe a qual time que você está pertencendo, você sabe que nada é por acaso, todas as coisas que acontecem estão todas planejadas no coração de Deus, e Ele vai te livrar de todas, Ele vai te guardar de todas, Ele vai enaltecer, porque ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará. Aleluia! Então, não tenha medo de estudar o Apocalipse. Veja, em vez de você ver as desgraceiras que vai acontecer, são com aquelas pessoas que o rejeitaram, mas se você o aceitou no seu coração, você sabe que você vai reinar com ele, você não vai ser tocado, nenhuma desgraça vai acontecer na tua porta, porque você foi salvo pelo sangue de Cristo, e o sangue de Cristo tem realmente poder para te livrar de toda essa tribulação que o mundo vai passar. E eu espero realmente que você não esteja aqui para viver isso, que você seja arrebatado, nós estejamos no céu apenas assistindo tudo o que vai acontecer, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, vamos receber nossas roupinhas brancas e vamos estar lá. Já pensou? Jesus olhando, falando assim: essa é minha garota, em quem eu me comprazo. Uhul! Então, é isso aí que nós estamos esperando. Não desanime de estudar o Apocalipse, não tenha medo, porque as promessas são maiores do que as maldições. As bênçãos são maiores do que o juízo. Então, se anime e vai estudar. Não escuta só os videozinhos, pega a sua Bíblia, pede para Deus orientar você, vai estudando, vai lendo, fazendo anotações, pode ver a opinião de todos os outros. Eu vejo a opinião de muita gente para gravar esses vídeos, tá? E aí eu vou lendo e vou comparando. Não, isso aqui parece que não procede. Então é o seguinte: estude a tempo e fora de tempo, para você não ser pego de surpresa, e assista o próximo vídeo, nós vamos falar sobre as duas testemunhas, ok? Então não perca a sequência. Bye, bye!